Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora, bom crepúsculo, boa madrugada. Bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos de política e gestão ambiental. Eu sou o professor Rogério Grassetto e nessa série de vídeos nova nós vamos falar um pouquinho sobre algumas noções e modelos de gestão ambiental como um todo e também alguns pitaquinhos sobre marketing verde e maquiagem verde principalmente. A gente inicia a nossa série de vídeos aqui falando sobre abordagens genéricas para a gestão ambiental, ou seja, formas que as instituições, organizações e empresas têm de abordar a gestão ambiental. E para facilitar, os pesquisadores da área dividiram essas abordagens em três categorias, que são as abordagens de controle, de prevenção e a abordagem estratégica. Claro que isso é uma divisão meramente didática, né? Assim, a gente tem um contínuo sobre essas formas, são apenas maneiras da gente identificar formas gerais de abordar a questão ambiental como um todo dentro de uma organização. Então a gente principia pela abordagem de controle da poluição, que é a abordagem mais básica e geral, que aí eu ilustrei aqui com essa figurinha de um tubo, porque muitas vezes as pessoas se referem a esse tipo de abordagem como abordagem de fim de tubo. E a gente já vai ver por que ela tem esse nome. Bom, ela tem esse nome porque a intenção de quem aborda a questão ambiental sobre essa perspectiva ou a maneira de se enxergar os problemas ambientais é de apenas corrigi-los. Ou seja, eu não me antecipo aos problemas, mas eu apenas controlo os problemas que eu gero. Então, se eu apenas controlo a poluição que eu estou gerando, a minha atitude em relação à geração da poluição é uma atitude que eu não me preocupo com a geração da poluição. A geração da poluição em si, para mim que tenho essa visão de controle, ela não é um problema. Eu simplesmente vou tratar a poluição que eu gero. Poluição de emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos ou emissões energéticas. Então, essa é a segunda pergunta retórica aí. Eu não me antecipo aos problemas. Eu tenho uma abordagem reativa. Eu apenas reajo, eu respondo aos problemas que vão aparecendo. Então, provavelmente, a minha atitude, né, eu estou colocando aqui empresário, mas pode ser qualquer responsável por outros tipos de organização, a minha atitude em relação às questões ambientais é uma atitude que elas não representam um aspecto importante nas minhas considerações. Simplesmente eu vou reagir àqueles problemas e se nem for necessário reagir, eu nem reajo. Eu vou jogando a poluição, já que a poluição em si não é um problema para mim. Então o nível de envolvimento geralmente é baixo e muito esporádico, ou seja, apenas quando surge um determinado problema. Então é aí que vem a razão do nome, né? O tipo de tecnologia que eu uso chama-se tecnologia de fim de tubo, ou seja, depois que a poluição está gerada, ou seja, aí tem a figurinha lá no alto com um tubo jogando a poluição, aí que eu vou usar alguma tecnologia de remediação, de controle, de tratamento. Então, os casos mais clássicos seriam, para emissões atmosféricas eu uso algum tipo de filtro, catalisador, para os efluentes líquidos eu uso alguma forma de tratamento do esgoto, tratamento de águas servidas, e para os resíduos sólidos, alguma maneira de compostagem, redução em aterros, incineração, etc. Tá? Então, as ações ambientais concentram, na verdade, fora do processo produtivo. Ela é da porta para fora da fábrica e não da porta para dentro. Então, dentro do meu processo produtivo, eu não vou ter atuações. E sim apenas aquilo que sai, pensando, né, nas organizações como metabolismo, né, aquilo que é produzido, aquilo que é excretado desse metabolismo, que eu vou de alguma forma tratar. E normalmente apenas por razões legais. Muitas das pessoas que estão envolvidas nessa tipo de abordagem enxergam a questão ambiental como um empecilho, como um problema, e eu vou controlar a poluição se eu for obrigado a tanto. Se não, às vezes nem isso. Né? Então a preocupação básica mesmo é uma preocupação legal de controlar a poluição gerada e não tem uma preocupação ambiental um pouco mais profunda. O segundo tipo de abordagem é a abordagem de prevenção da poluição. Tá? E aqui é legal falar que cada vez que a gente avança, né, os três níveis que eu coloquei, controle, prevenção e estratégica, são colocados como se fossem três níveis de aumento, de incremento, de complexidade e de preocupação ambiental, eles sempre incorporam elementos das etapas anteriores. Então, quando eu faço uma abordagem de prevenção, claro que eu vou ter que controlar também alguma poluição. Mas eu vou além, ou seja, eu olho da fábrica para dentro, da organização para dentro.
Então eu atuo sobre algumas etapas anteriores do processo. Antes da poluição ser gerada, eu vou tentar diminuir ou prevenir a quantidade de poluição que está sendo gerada. Então, a gente tem aqui essa figura, eu copiei aí do livro do Barbieri. Eu tenho uma série de prioridades, onde as prioridades vão do ponto alto até o ponto baixo aqui da tela. Então, primeiro, o que é o meu foco principal? Vou reduzir na fonte, ou seja, vou tentar reduzir a quantidade de poluição que eu gero através de redução da matéria-prima, reutilização da matéria-prima, melhorias nos processos produtivos. Então, eu reduzo a poluição na fonte. Eu vou querer gerar menos poluição. Uma segunda maneira é que eu posso reciclar externamente ou reutilizar externamente. Então, alguma coisa que eu não consigo reutilizar na minha fábrica, mas eu vou levar para reuso ou reciclagem externa. Por exemplo, uma empresa que usa plástico e que aí as aparas de plástico, os restos de plástico que não podem ser utilizados no processo produtivo, em vez de ir para um aterro, em vez de ir para uma incineração, eu levo para uma empresa que vai aproveitar aquilo para fazer, por exemplo, móveis, madeira plástica, etc. Então, estou reusando externamente. Uma outra forma é recuperação energética, né? Ou seja, eu vou usar algum tipo daquele insumo para produzir energia. Um exemplo que a gente tem aí é o uso da palha da cana-de-açúcar pelas usinas para gerar energia elétrica. Ou até a gente pode pensar numa recuperação energética interna mesmo da empresa. Algumas empresas utilizam, por exemplo, mecanismos de contracorrente para a água que está saindo quente de um determinado processo produtivo esquentar a água que está entrando para você gastar menos energia, né? Então, são processos que eu estou tentando melhorar, fazer um uso sustentável dos meus recursos. Mas, é claro, não tem poluição zero, não existe isso de poluição zero. Então, a poluição que é gerada, aí eu vou aplicar estratégias de controle, seja tratando com estações de tratamento, tratando com filtros, tratando com compostagem, diversas maneiras. E, por fim, o que sobrar que não puder ser tratado, aí sim eu vou ter que fazer a disposição final, que normalmente a gente encara como disposição em aterros sanitários. Então, a gente está vendo aí bem claro que a etapa de prevenção ela atua sobre partes anteriores do processo, atua da porta para dentro da empresa, mas sempre há poluição que é gerada. Então, e essa poluição vai ser tratada da melhor forma possível. Então, eu atuo inclusive na própria geração da poluição, ou seja, eu vou mexer em alguma coisa internamente da minha fábrica, reorganizar o meu processo produtivo, tentar aproveitar melhor as sobras, etc. Então, eu não vou responder ao problema, eu não tenho uma abordagem reativa. Eu vou me antecipar ao problema para o problema ser menor quando ele surgir, né? Então, esse empresário, na verdade, não encara tanto o meio ambiente como um estorvo, um problema, e sim vai ser uma oportunidade de reduzir meus custos, mesmo porque eu vou reduzir a quantidade de poluição, eu posso até utilizar melhor a minha matéria-prima e aumentar a minha produtividade. Então, o meio ambiente passa a deixar de ser um problema para passar a ser uma oportunidade de mais lucro, de redução de custos e aumento de produtividade. Então, o envolvimento não é esporádico, de vez em quando. É um envolvimento periódico com a questão ambiental para ver se tem mais margens para reduzir mais custos, para reduzir a poluição que é gerada e, com isso, reduzir meus custos de tratamento, por exemplo. Então, as tecnologias utilizadas não são só de fim de tubo. Claro, eu vou usar as tecnologias de fim de tubo para o controle da poluição, que não vai ter jeito, mas eu vou usar tecnologias dentro da própria fábrica durante a etapa do processo produtivo, até pensando na própria entrada. Essa ideia das organizações como um grande metabolismo, elas têm entradas de matéria e energia. De repente, eu posso otimizar os meus processos para usar menos matéria e energia para produzir a mesma quantidade de produtos. Então, são tecnologias normalmente dentro do próprio processo produtivo, internas na organização. E minha preocupação básica é reduzir ao máximo a quantidade de poluição, ou seja, não é controlar a poluição, e sim prevenir essa poluição para que eu não tenha que controlar tanto. E por fim, a abordagem mais complexa, mais evoluída, digamos assim, é a abordagem estratégica, onde o meio ambiente, as questões ambientais, elas fazem parte da estratégia, da maneira como a empresa se enxerga, da missão, visão e valores da empresa. Então, a questão ambiental assim, para usar uma expressão bem da moda, ela está dentro do DNA da empresa. Assim, ela enxerga a questão ambiental como parte
da sua visão de mundo, da sua visão do que ela quer passar para os consumidores. Isso pode vir por diversas maneiras, ou para ter alguns tipos de consequências. Claro que as empresas sempre procuram fazer um marketing ambiental daquilo que elas estão realizando nessa área. Só que as outras empresas têm só um marketing limitado. Esse tipo de empresa, ela vai querer que a sua imagem fique vinculada à questão ambiental. Então nós temos aí várias empresas que, se você perguntar para conhecidos, que as pessoas vão, se você perguntar qual é uma empresa que tem uma boa relação com o meio ambiente, que você consegue lembrar. Muitas pessoas que eu conversei, por exemplo, mencionam a Boticário e a Natura. A gente não estou aqui julgando se elas têm realmente um envolvimento ou não têm envolvimento, se esse envolvimento é real ou se é só mais propaganda que outra coisa. Mas o fato é que elas conseguiram, através de uma ação constante, criar essa ideia na cabeça das pessoas de que são empresas relacionadas intrinsecamente com a questão ambiental. E a gente tem diversas outras empresas aí mais de nicho, né, que aí as pessoas identificam também, né, quem está mais voltado para esse nicho de sustentabilidade. Então, as empresas podem buscar nichos de mercado, seja criando novos produtos, ou seja, produtos que têm uma pegada claramente ambiental, e a gente tem muitas empresas do setor de cosméticos, com essas saboarias artesanais, produtos veganos, produtos livres de petróleo, produtos com menos embalagens, por exemplo, shampoo em barra, condicionador em barra, sabonetes artesanais, empresas de produtos de limpeza que são menos agressivos ao meio ambiente. Então, são empresas que estão buscando novos produtos para uma parcela da população que está antenada nesse tipo de problema. Ou a empresa pode tentar buscar o mercado externo, principalmente o mercado europeu, que é muito exigente nessa questão ambiental, parte por consciência das pessoas, parte por um protecionismo do próprio mercado europeu. Então as empresas podem buscar esse nicho. Ou o nicho das pessoas, que no Brasil ainda é pequeno, mas que estão voltadas para esse consumo consciente, ou seja, que elas querem deixar uma menor pegada ecológica. Claro, como eu falei para vocês, isso envolve também o aumento de produtividade, ou seja, a abordagem estratégica incorpora elementos da abordagem de prevenção. E você também se neutraliza e antecipa os problemas, como o pessoal da abordagem de prevenção também já faz. E em todos os casos, no caso de controle, mais para evitar multas, no caso de prevenção, já tendo uma ideia de melhorar a sua imagem, a relação com o governo e com a sociedade, e aqui totalmente dentro da abordagem estratégica tem essa consequência desejada por quem tem esse tipo de abordagem de melhorar a sua imagem com a sociedade e melhorar a relação com o governo para não ser uma relação conflituosa, né, de multas, de fiscalização, etc., e sim uma relação mais harmoniosa com essa questão ambiental. E aqui eu peguei alguns exemplos para a gente ver estratégias de política ambiental mencionadas nas políticas de diferentes empresas para a gente ver como elas realmente se expressam no mundo real. Então, essa empresa aqui, a PKC Group, que não existe mais, né, ela foi incorporada por uma empresa grande agora que chama PKC Group, então essa declaração nem existe mais, então a gente não tem nenhum problema aí. Mas olha como ela falava, né? A PK Cables, fabricante desses produtos aí, chicotes e tal, compromete-se a cumprir todos os requerimentos ambientais. Então, cumprir requerimento ambiental é obrigação, né? Então, se fosse só até aqui, a gente falaria que seria uma abordagem de controle. Buscando atendimento à legislação, mesma coisa, e regulação de seus clientes. Então, até esse ponto aqui, a gente está falando só de controle. Eu só vou atender a legislação, vou controlar a poluição, atender a legislação, etc. Agora aqui vem uma coisa mais interessante. Os processos são medidos, então os processos internos da empresa, e melhorados continuamente. Então, se eu falo que eu estou melhorando os processos produtivos internos da empresa continuamente, essa é uma frase típica de abordagem preventiva. Tá? Então, os resíduos gerados pelas atividades e os materiais utilizados são controlados com uma gestão ambiental efetiva. Então, quando a gente fala dessa parte aqui para frente, voltou a ser parte de controle, porque eu falo de resíduos e materiais são controlados. Mas, na verdade, os resíduos, né? Mas materiais, se eu controlo os materiais, então a parte da entrada da empresa, que estão entrando no processo produtivo, eu também estou falando de abordagem preventiva. Então, essa parte de melhoria contínua e de controle do que entra indica para a gente que, então, é claramente uma abordagem preventiva. Já essa empresa aqui, que também não existe mais, né, ela virou BioWash,
quando ele continua produzindo produtos ecológicos, mas essa Cassiopeia, ela dizia o quê? A missão: oferecer produtos naturais de alta qualidade que proporcionem bem-estar às pessoas sem agredir a natureza. Visão: levar qualidade de vida e saúde a todos os clientes com produtos da natureza, respeitando o meio ambiente e nos fornece matérias-primas necessárias. Então a gente vê que ela não fala de atendimento à legislação, ela não fala só de melhorias nos processos produtivos, mas ela quer mostrar que a missão e visão da empresa em si, a gente tem várias coisas, algumas um pouco vagas, eu concordo, mas elas têm várias coisas que estão sempre mencionando que a empresa quer passar uma ideia de que a relação com o meio ambiente é intrínseca na sua visão mesmo como empresa. Então ela tem uma abordagem estratégica e a linha de produtos dela deixa mais claro isso quando são produtos claramente voltados para o consumo consciente e para esse nicho de mercado do consumo consciente. Por fim, essa empresa aí, a Geocor, essa declaração é antiga, tá? Não fui buscar no site dele se modificou, mas é só para ilustrar uma abordagem de controle. Olha, como a gente diz aqui, estamos comprometidos com a construção de um mundo melhor. Uma frase genérica, vaga, que não quer dizer muita coisa. Tá? Buscamos sempre atender a legislação vigente de modo a proteger o meio ambiente. Então, a única coisa que fala de meio ambiente aqui é atendimento à legislação. Atendimento à legislação é abordagem de controle, todos temos que atender a legislação. Então, eu estou apenas controlando a poluição que é gerada. Eu não estou procurando prevenir, nem ter uma abordagem estratégica que vá indicar que a parte ambiental está intrinsecamente relacionada com a minha visão de empresa. Tá bom, gente? Esse aqui foi o primeiro vídeo dessa série. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre marketing ambiental e maquiagem verde.